Renovo os meus agradecimentos ao Dr. José de Matos, ao Dr. Adolfo Labrador e à Dra. Paula, e permitam-me que comece por algumas considerações de tipo geral. Naturalmente não são diretamente respondíveis por a administração da Caixa Geral de Depósitos. Ao contrário do que julgo ter percebido de algumas intervenções anteriores, esta audição justifica-se plenamente, de vários pontos de vista. Do ponto de vista instrumental, do ponto de vista, naturalmente, daqueles problemas que vos ultrapassam e que são, naturalmente, de natureza política. Da nossa parte, o combate à existência dos paraísos fiscais deve fazer-se nos dois planos, no plano externo e no plano interno. E não somos daqueles que dizem sistematicamente, para pretextar e justificar a completa inação, de que se nos aplica aquela velha máxima, olha para o que eu faço, olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, e que pretexta exatamente, sempre com temores catastrofistas, para manter uma inação e uma falta de vontade política a todos os títulos escandalosa no quadro que vivemos. Se assim fosse, eu gostaria de ter ouvido alguns desses, por exemplo, verberar a iniciativa aparentemente isolada da França de instaurar uma taxa, eventualmente, uma vontade isolada de instaurar uma taxa para as transações financeiras. E por aí teríamos outros exemplos, seguramente. É verdade que o Dr. José Matos invocou a estabilidade do quadro fiscal e eu julgo que neste quadro, no caso da Madeira, ela existia. Porque desde 1980, quando foi criada o regime da Zona Franca, que estava previsto que no final de 2011 cessassem os benefícios financeiros, os benefícios fiscais para as instituições financeiras. E, portanto, digamos que este quadro era perfeitamente conhecido. E também é conhecido, e suponho que de todos, que no quadro do plano de assistência financeira que a Troika nos impôs em maio do ano passado, estão proibidos qualquer renovação ou aumento daquilo que é um quadro de benefícios fiscais. E, portanto, julgo que para a Caixa e para qualquer instituição, o quadro fiscal da Madeira era conhecido há 20 anos, há 30, e que, mais recentemente, o quadro, infelizmente, não é para todos, pelos vistos, já percebi que aqui há alguns partidos que estão disponíveis para zurzir nas deduções fiscais em IRS, zurzir nos benefícios fiscais em IRS para a generalidade das pessoas, mas quando se trata dos benefícios fiscais para determinadas situações como esta, estão dispostos a reinventar renegociações que há muito estavam caducadas desde 1980. Uma outra questão que eu não gostaria de deixar de dizer é o seguinte: ninguém aqui colocou, e eu acho que ou é má intenção ou é manipulação, que o PCP alguma vez sugeriu que a Caixa Geral de Depósitos estaria a promover estas operações para se beneficiar fiscalmente. Não é isso. Nunca ninguém disse isso, nem nunca ninguém sugeriu isso. E, portanto, admitimos, não nos passava pela cabeça que as contas da Caixa Geral de Depósitos não fossem suficientemente auditadas para estes fins. O problema não é esse. O problema não é esse. E que, naturalmente, não estivesse no quadro da legislação fiscal vigente em Portugal. Mas isto é mais que evidente. Agora, a verdade é que também, por ser um banco público e por o acionista ser único e o Estado, a verdade é que não basta o Dr. Passos Coelho parecer muito bem informado, por exemplo, no último debate quinzenal, no debate de janeiro, e dizer que a Caixa Geral de Depósitos não aconselha operações a residentes em offshores, e depois, naturalmente, dizer que aconselha a não residentes. Poderia dizer o seguinte: no contexto mundial, em que vários observadores, em que há uma discussão política ao nível europeu, de progressivo abandono, pelo menos, ou de condicionamento dos offshores,
que o Estado português, como único acionista, dava instruções ao banco para abandonar as políticas das operações financeiras em offshore. Poderia ter dito isso, mas não disse. Esta é uma questão política. Esta é uma questão que naturalmente não vos coloca a vocês, porque naturalmente não é para ser colocada a vocês, é para ser reafirmada como uma posição política, se calhar aconselhável, que o governo português devia ter perante o quadro internacional que está. Até porque, e estes elementos são relevantes, o peso desta atividade, no contexto da atividade do Grupo Caixa Geral de Depósitos, é absolutamente irrelevante, ou pelo menos subsidiária, acabaram de nos informar. Aliás, deixem-me só fazer uma referência, não, ficará para uma outra hipótese. Agora, uma outra ronda. Eu gostava, de toda a maneira, de perceber melhor, e aqui há um conjunto de perguntas que vos é dirigida, algumas questões subsidiárias, mas importantes para nós percebermos o mecanismo. Por exemplo, desde quando é que a Caixa Geral de Depósitos tem uma licença para atuar financeiramente na Praça das Ilhas Cayman? No comunicado de imprensa, aparentemente bem traduzido pela comunicação social, diziam que parte da atividade da sucursal na Zona Franca tinha sido transferida para as Ilhas Cayman, mas parte não tinha sido transferida. Eu não sei se isto corresponde à verdade, eu gostava de perceber qual a parte não transferida, porquê e para onde. Naquilo que é os clientes cujos contratos foram transferidos para as Ilhas Cayman, o Dr. José de Matos referiu-se de uma forma especial a titulares não residentes e imigrantes. Eu que gostaria de perceber é o seguinte: qual é o número total de clientes nestas condições? Qual é o número total de clientes dessa sucursal? Qual é o número de clientes não residentes que têm nacionalidade portuguesa e nacionalidade não portuguesa? E, finalmente, gostava de perceber se, por exemplo, eu, que aqui estou na vossa frente, amanhã for para a Galiza organizar com 3 sócios uma empresa chamada, por exemplo, Francisco Soares dos Santos SGPS Limitada, e a localizar Francisco Soares dos Santos, desculpem lá, eu tenho um amigo que se chama Francisco Soares dos Santos SGPS Limitada, e se a colocar nas Ilhas Cayman, são tratados pela Caixa Geral de Depósitos nessas operações, ou portanto não residentes, por exemplo, na Galiza, suponhamos, se são tratados por Vossas Excelências, Caixa Geral de Depósitos, como uma entidade não residente. Pronto. E última pergunta. Quantas entidades não residentes de nacionalidade nacional é que os senhores operam nas Ilhas Cayman? De nacionalidade portuguesa, foi um lapso. Julgo que o Dr. José de Matos percebeu bem. Qual é o número de entidades objeto de IRC, entidades coletivas, não residentes, mas de nacionalidade portuguesa nos seus órgãos sociais, que os senhores tratam nessas operações? Finalmente, há aqui uma questão que eu gostava de perceber. No vosso organograma, no organograma do grupo, e relativamente às Ilhas Cayman, eu já vos fiz uma pergunta que é da licença, agora faço-vos uma outra que decorre da leitura da seguinte expressão que vou aqui ler. A sucursal das Ilhas Cayman desenvolve a sua atividade como centro contabilístico do Grupo Caixa Geral de Depósitos e como uma alternativa adicional de funding. Portanto, a atividade principal é centro contabilístico do Grupo Geral de Depósitos. São capazes de nos explicar o que é isto? Muito obrigado. E porquê é que está localizado nas Ilhas Cayman o centro contabilístico da Caixa Geral de Depósitos?